Olá, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal novamente. Hoje eu vou abrir o meu coração. Todos nós temos uma história, todos nós viemos de algum lugar. E eu vou falar sobre casamento. Eu vou falar o que eu fiz na minha vida. Bom, eu me casei aos 18 anos e eu estou casada há 25. E é uma das perguntas que eu mais recebo. Como é que você fez? Como é que você se virou? E talvez seja isso mesmo, eu tive que me virar. Eu tive que virar a chave, eu tive que transformar muita coisa para que esse casamento permanecesse vivo e permanecesse também com encanto um pelo outro, com admiração, com os valores. E hoje eu vou te contar quais foram as coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo e que em um dado momento eu percebi e consegui fazer uma listinha dos passos que eu tomei, do rumo que eu tomei na minha vida. Bom, a primeira delas foi me afastar da minha própria família. Eu tive que ganhar espaço, eu tive que ganhar a minha própria personalidade, que nem estava formada ainda. E eu percebi que as pessoas, por mais que tivessem boas intenções, algumas boas intenções e outras pessoas não tinham boas intenções, eu precisava me afastar. Eu precisava cuidar sozinha daquilo que eu tinha escolhido para minha vida. Então, eu resolvi que eu ia ter a minha própria família, que eu ia deixar de lado algumas coisas que eu tinha vivido, algumas coisas que eu tinha presenciado, para poder viver a minha própria história. E hoje eu percebo que eu fiz uma coisa muito boa. Eu fiz sem saber aquilo que a Bíblia diz. Quando você se casa, deixa pai e mãe. Às vezes você tem que deixar mesmo estando muito próximo, porque quando eu me casei, eu tive que, por dificuldades financeiras, eu tive que morar junto com a minha mãe por 3 anos. E mesmo assim, eu deixei a minha família. Então, é difícil? Claro que sim, mas é possível. É possível a gente construir uma fronteira. Claro, eu não era psicóloga, eu não sabia nem que era esse nome, nem sabia o que eu estava fazendo, eu apenas estava fazendo. E eu parei de escutar o que as pessoas me diziam, parei de escutar aquilo que eu tinha que fazer. E eu disse, eu vou por mim agora. Mas eu não fui sozinha. O segundo passo que eu tomei foi buscar mais espiritualidade do que eu já tinha. Eu precisava conviver com a minha alma e eu precisava buscar muito a Deus. E eu busquei intensamente, busquei dia e noite, porque eu precisava que Deus falasse comigo aquilo que eu tinha que fazer. Já que eu não tinha mais ninguém para contar, porque eu tinha tomado essa decisão, eu precisava ouvir a voz de Deus. E eu me conectei de maneira muito intrínseca com Jesus. E aí Deus foi falando comigo, porque Deus fala com a gente de várias formas. E Deus foi me direcionando para ler. E esse foi o terceiro passo que eu fiz. Eu comecei a ler muito, a ler tudo que eu achava, coisas da igreja, de várias igrejas, não só de uma. Eu comecei a ler coisas sobre relacionamento, eu comecei a ler coisas de sexualidade, o que era de fato um casamento, um matrimônio, e tudo quanto é curso que eu ouvia falar que era de graça, eu ia e participava. E levava o meu esposo na medida do possível, porque eu não podia obrigar ele a ir. E aí teve então o quarto passo, que foi fundamental e eu só percebi com todas essas leituras que eu fiz. Eu percebi que eu era uma pessoa muito carente. Carente de mãe e carente principalmente de pai, porque eu não tive pai. Então, obviamente, que eu ia carregar comigo toda essa carência. E eu queria que o meu cônjuge, o meu esposo, viesse suprir tudo aquilo que eu não tinha tido na infância e na minha adolescência, que eu ainda estava vivendo, porque eu tinha apenas 18 anos. E aí eu vi que eu estava fazendo tudo errado, porque ninguém pode suprir essas carências que a gente tem. E que eu não podia cobrar, não ia adiantar cobrar dele algo que ele não podia me dar. Ele poderia me dar com os recursos que ele tinha disponível, algo que vinha da conjugalidade, mas não da paternidade e muito menos da maternidade. Quando eu entendi isso, eu entendi também
o que era empatia, porque eu passei a me colocar no lugar dele. E eu vi o que eu fazia. Eu exigia um homem romântico, um homem que me mandasse bilhetinhos, flores, que me colocasse no colo, que me ninasse. Era isso que eu queria. E ele jamais poderia me dar isso. Até porque nem era da natureza dele, nem é da natureza dele fazer isso. Ele é uma pessoa muito boa, e sempre foi, mas isso ele não podia me dar, porque isso era além das suas próprias forças, era algo meu, era uma carência minha. E isso foi construindo dentro de mim uma outra relação comigo mesma, porque eu fui me percebendo e eu fui me conhecendo. E isso foi talvez a transformação maior que eu já tive na minha vida, porque eu deixei de cobrar. Eu deixei de cobrar todos aqueles que eu convivia. E eu passei dentro de mim, eu passei a entender o que eu tinha guardado durante tantos anos e tinha despejado dentro do casamento. E aquilo só ia fazer mal. Era o meu lixo, eram coisas ruins que eu trazia, porque as carências não são boas. Então foi fundamental as minhas leituras, foi fundamental o meu conhecimento. E eu me lembro que uma vez eu comprei uma caderneta e comecei a colocar todas as coisas que eu queria melhorar. E era como se fosse um pequeno diário. Eu queria melhorar minha timidez, eu queria melhorar a minha expressão, eu queria aprender a me comunicar melhor. Eu queria despertar o melhor lado no meu esposo e não o pior lado. E eu ia colocando. E conforme eu ia recebendo aquilo de mim mesma e de Deus, eu ia lá e escrevia que dia tal, tal hora eu tinha conseguido. Eu tinha finalmente vencido aquela barreira. Aquilo era possível de ser transposto. Não era intransponível. E eu me alegrava com o meu próprio sucesso. Com isso, eu fui para um outro passo, que foi cuidar de mim mesma. Cuidar dos meus sonhos, dos meus objetivos. E comecei a trabalhar isso dentro de mim. Então eu foquei em estudar e trabalhar e contribuir. E venci todo tipo de egoísmo. Aprendi que a minha vida ia ser junto com a pessoa que eu tinha escolhido e partilhei toda a minha renda financeira, tudo que eu tinha, eu aprendi a dividir. Eu aprendi que era para somar. Não importava quanto eu ia ganhar e quanto eu não ia ganhar também, mas eu iria estar ali para contribuir para aquela família. Quando eu aprendi a cuidar de mim, quando eu aprendi a fazer por mim e buscar os meus objetivos, que era estudar, trabalhar e ser também provedora junto com o meu esposo, eu cuidei melhor do meu filho, porque daí eu já tinha um filho, que hoje já tem 25 anos, vai fazer agora. Eu aprendi que tudo aquilo era meu. Eu tinha conseguido e eu tinha que cuidar da melhor forma possível. Mas eu também comecei a aprender que eu não tinha que ser perfeita, que eu ia um dia de cada vez. Então esses foram os passos que eu fiz para essa vida matrimonial. Eu espero que tenha feito sentido para você tudo isso que eu disse, porque é a pura realidade, é a pura verdade. Foi isso que eu segui. E para mim, funcionou.